Graça e paz, seja bem-vindo ao Projeto Efésios e hoje nós vamos concluir o capítulo número 5, lendo do versículo 22 ao versículo 33, que nos ensina sobre o cuidado do lar. A palavra de Deus nos diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e cuida dela, como também Cristo o faz à igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Neste momento, o apóstolo Paulo está dando orientações para a convivência da família. Embora em Éfeso havia muitas famílias desestruturadas por causa do pecado, por causa da idolatria que também permitia a prostituição e o adultério, quando o povo se converteu ao Evangelho, eles aceitaram a monogamia, ou seja, apenas um homem com apenas uma mulher, um casal, a vida de família. Então, Paulo está aqui orientando a convivência, porque até então viviam, uma vida do mundo, uma vida sem compromisso, sem ligação. E é o que nós vemos hoje, muitas vezes as pessoas não têm vínculo, não têm compromisso, nem mesmo com a sua própria família. E aí então Paulo estabelece agora os papéis na casa. Ele estabelece o papel da mulher, do versículo 22 ao versículo 24, falando para que ela seja submissa ao seu marido, esteja na mesma missão. Aqui a submissão, trazendo para o tempo atual também, não é apenas a pessoa ser oprimida, estar debaixo, não é isso. É sob a mesma missão, ou seja, quem está acima do casal é Deus. E então ela está na mesma missão, debaixo da mesma visão, da mesma tarefa. Então ele estabelece aqui a função da mulher de se entregar, de cuidar do marido. Depois ele fala do versículo 25 ao 28, o papel do homem de amar e cuidar da mulher. E ele faz uma comparação também da igreja, que Cristo amou a igreja e a igreja obedeceu a Cristo. Então ele fala do papel do homem e da mulher, comparando a igreja e Cristo como se fosse um casal. E esse relacionamento perfeito de Cristo com a igreja é o exemplo para o lar. E em Éfeso tudo isso era novo, tanto a igreja era nova como a família, essa família patriarcal, onde há o homem, a mulher e os filhos. Havia muita diferença naquele tempo, onde muitos casais se trocavam, tinham outros relacionamentos e filhos também que não sabiam quem eram os pais, e depois, quando ia conhecer alguém, não tinha uma referência de paternidade, de maternidade, de casa. Então ele estabelece esses papéis e ele traz então para a igreja, para a família de Deus, a família da fé, falando que nós somos o corpo de Cristo, que nós devemos viver esse exemplo do corpo de Cristo e como igreja. Então ele fala do papel da mulher, do papel do homem, do papel da igreja dentro da família dentro da igreja. E então ele fala também, termina falando do cuidado do casal.
de um cuidar do outro, de um estar junto ao outro. Ele repete no versículo 31 aquela palavra lá de Gênesis e também que Jesus falou no Evangelho: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então ele repete isso aqui, estabelece o princípio da família, do casamento, do lar, onde um homem e uma mulher se encontram na presença do Senhor. E ele faz sempre essa ligação com a igreja. E assim nós devemos cuidar um do outro. Ele termina falando: cuide um do outro. Quando há cuidado, é família. Uma casa apenas, ela é um prédio, uma construção, ela é vazia. Mas quando ela tem pessoas que se cuidam, ela se torna um lar. E é isso que nós precisamos, de um lar, não apenas de uma casa. Então, quando cada um cuida um do outro, quando cada um cumpre o seu papel, e muitos problemas que existem atualmente é por essa troca de papéis, pela inversão de valores, pela ausência, talvez, de uma figura, de um papel na casa, e aí cria, uma distorção, desfigura a família. Mas quando cada um assume seu papel, a felicidade e a bênção de Deus, ela vem sobre nós. E o desafio é: cuide do seu lar, cuide da sua família. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós queremos, Senhor, aprender isso. Como no tempo de Éfeso, Pai, o povo teve que aprender o que era uma casa, o que era uma família. Que nós possamos, ó Pai, viver isso neste tempo e ensinar para uma sociedade também que está distorcendo isso. Te peço, Pai, dê sabedoria a teu filho e a tua filha e abençoa essa casa. Coloca tudo no seu lugar, Espírito Santo. Sopra, move, transforma, que cada um esteja no seu papel e no seu lugar e que a paz reine nesta casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua casa e o seu lar e continue conosco no projeto Efésios.